Fala pessoal, tinha ficado uma dúvida ali, aliás, ficou mal explicado e eu tinha esquecido como que era uma dedução da, da última aula. Por que que a gente chamou de... A expressão era a seguinte, vou fazer um pouco maior. A expressão era a seguinte, I de t é igual a zero vezes e elevado a menos t elevado a menos r vezes t sobre L. E aí a dúvida era o seguinte, por que que eu tinha optado em, aliás, os livros, né, a teoria, opta em fazer o tal como L sobre R e aí remontar a equação como tudo isso sobre menos t sobre tal. E aí eu tinha feito diferente, eu tinha feito isso aqui, eu tinha feito o seguinte na aula, e aí ficava diferente do que a gente vê na teoria. Desculpa o barulho, tá? Eu tinha feito tal como R sobre L. E aí, ao invés de tal ficar aqui, ele ficava aqui. Na prática dá na mesma, né? Mas os livros, eles fazem neste formato aqui, ó. E aí eu fui ver, estudar um pouco a teoria e por que essa preferência de fazer tal como fazer o tal como L sobre R ao invés de R sobre L. É o seguinte, vamos pensar o seguinte, uma constante de tempo, está barulhento, uma constante de tempo faz com que a tensão ou a corrente decaia para um valor, vou colocar a corrente, tá? Em torno de 36,78% do valor inicial. Isso aqui. Ok. Aonde que a gente pode obter esse valor? Usando o exponencial. O seguinte, esse valor é a mesma coisa que eu fizer, a mesma coisa se eu fizer e zero dividido por e. Porque se eu colocar aqui na calculadora o exponencial, deixa eu abrir aqui. O exponencial, ele vale 2,7182. Então, se eu fizer e 0, 1, né, dividido por 2,7182, tal, vai dar aproximadamente 0,3678. Ou seja, a mesma coisa, então, existe uma equivalência disso aqui com isso aqui. Até aqui acho que é ok, né? Uma forma de reescrever isso seria fazer I0 vezes E elevado a menos 1. Bom, para fazer uma equivalência disso aqui com isso aqui, a gente faz o seguinte, ó. Então, considerando como o tempo igual uma constante de tempo, para fazer com que a corrente caia para esse valor, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer como I0 vezes E elevado a menos 1, que tem que ser igual a I0 vezes E elevado a menos R vezes T sobre L. Mas o T
valendo uma constante de tempo, porque com uma constante de tempo, a corrente decai para o valor de 36,78% do valor inicial. Bom, a partir daí, para que exista equivalência, o E elevado a menos 1 tem que ser igual a E elevado a menos R vezes tal sobre L. Ou, melhor ainda, o menos 1 tem que ser igual a menos R vezes tal sobre L. Portanto, o tal tem que ser igual a L sobre R, né? O L passa aqui dividindo, o L passa multiplicando, o R passa dividindo. Por isso que foi dada preferência para esse formato, então, o tal como L sobre R, a partir dessa condição aqui, ó. Entenderam?